Bom, pessoal, hoje é a aula 16 e vou começar dando uma recordada na aula 15 e aí a gente já entra na aula 16 logo em seguida. Bom, imagine que você tem uma reta, coloquei dois pontinhos pertencentes à reta, um com coordenada x0, y0 e outro com coordenada x e y. Então a gente viu o quê? Que traçando aqui um segmento paralelo ao eixo x, a gente encontra um triangulinho retângulo aqui. E esse ângulo aqui, vamos chamar de θ, a gente tem que a tangente de θ definimos como m, como sendo o coeficiente angular. Então m está ligado com a inclinação da reta. Veja que para calcular essa tangente, a tangente de θ, cateto oposto sobre cateto adjacente. O cateto oposto nada mais é do que o ΔY, ou seja, ΔY sobre cateto adjacente, que nada mais é do que o Δx. Então, quem é ΔY? A variação do y é y menos y0 e o Δx, x menos x0. Esse é o m. Multiplicando aqui em cruz, a gente encontra y menos y0 é igual a m vezes x menos x0, que é a equação fundamental da reta. E daqui chegamos na equação reduzida da reta. Y igual a mx mais m. Coeficiente angular e coeficiente linear. Coeficiente linear nada mais é do que, olha só, quando y é igual a zero, pega nessa equação reduzida da reta. Aliás, x é igual a zero. Quando x é igual a zero, isso aqui dá zero. E y é igual a m. Ou seja, esse ponto de coordenada 0 e m é o ponto da reta que intercepta o eixo das ordenadas. É esse pontinho aqui, é o m. Esse é o pontinho n, chamado coeficiente linear. Entrando na aula de hoje, suponha uma reta y igual a 2x mais 1. Então aqui, o coeficiente angular é o 2 e o coeficiente linear é 1. Ou seja, quando x é igual a 0, y é 1. Então eu vou escrever aqui nesse gráfico, ó. Esse pontinho seria o 1. Nesse exemplo aí. Quando x é igual a 1, 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. Eu vou pôr aqui, ó, para não ficar. Poderia pôr aqui? Vou pôr aqui para aproveitar esse desenho. Eu vou pôr esse x aqui, ó, como valendo 1. Então, 2 mais 1, 3. Esse aqui seria o 3. Olha esse triângulo aqui, ó. Vou desenhar ele de preto. Ó, olha esse triângulinho aqui, ó. O mesmo θ é o θ aqui, ó. São paralelas, né? Esse ângulo é congruente a esse. Veja que aqui, ó, confirma o coeficiente ser 2. Por quê? Esse cateto vale o quê? 3 menos 1 vale 2. E esse aqui vale 1. 2 dividido por 1, 2. Perfeito. Observe uma reta agora dessa maneira. Y igual, vou conservar o coeficiente angular, só que eu vou colocar aqui no linear 3. O que vai acontecer?
Quando x for 0, y é 3. Aqui o ponto. Ó. E a inclinação, que é dada pelo coeficiente angular, é a mesma dessa. Ou seja, ela tem a mesma inclinação. Se ela tem a mesma inclinação, ela pode ser qualquer reta aqui, ó, nessa inclinação. Como eu já sei um ponto dela, ela é obrigada a passar por aqui, ó. Então, veja que aqui comanda a translação aqui da reta, ó, esse coeficiente. E a inclinação, elas ficam paralelas. Se eu colocar aqui, por exemplo, 2x menos 1, ela vai ser paralela a essa e vai encostar aqui no menos 1, ó, vai ser aqui. É a aula de hoje. A aula de hoje é o seguinte: duas retas, ó, posições relativas, ou são paralelas, num caso particular coincidentes, ou são concorrentes. Agora, concorrentes, tudo aqui é concorrentes, são concorrentes. Caso particular, ser perpendicular. Então, esses casos aqui interessam para a gente. Vamos escrever assim, ó. Seja uma reta A definida y igual mx mais n. Seja uma reta B definida y igual m'x mais n'. Vamos tirar algumas conclusões. Primeiro, se m, coeficiente da reta A, for igual ao coeficiente da reta B, m', pode acontecer duas coisas. Se o n for igual ao n', são retas o quê? Vou pôr abreviado aqui. RA é coincidente com a reta B. A reta A está aqui, a reta B está em cima dela, coincidente. Se o n for diferente de n', que é o caso aqui do exemplo nosso, ó, mesmo coeficiente angular, mas com coeficientes lineares diferentes, RA ou RB paralelo a RA. Não importa a ordem aqui. RA paralelo a RB. Agora, dualidade. Se pode ser iguais, também pode ser diferente. Se forem diferentes, elas são o quê? Concorrentes. São concorrentes. Caso particular, se m for igual menos 1 sobre m', se e somente se, quer dizer, vale o inverso também, RA é perpendicular a RB. Então, se forem perpendiculares, né, acho que não pegou aí no vídeo, RA perpendicular a RB. Então, se forem perpendiculares, coeficiente de uma tem que ser o oposto do inverso da outra. Ou seja, menos o inverso da outra. Isso aqui também pode ser escrito assim, ó. Você pode passar isso aqui multiplicando e fica m vezes m' igual a menos 1. É a mesma coisa, a mesma afirmação. São perpendiculares? Acontece isso. Acontece isso, são perpendiculares. Vamos resolver os exercícios.